como a síndrome do impostor pode impedir a gente ter mais produtividade, mais realização, é algo que atinge milhares de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um dilema. São muitos profissionais que estão sofrendo com isso, muitos profissionais. 70% da população mundial pode passar por algum momento da vida, pode passar por alguma situação como essa, de sentir uma fraude, de sentir um impostor. E são pessoas que são muito competentes, mas estão sofrendo aí com medo, ansiedade. São pessoas que entregam muito resultado, assim, sabe? Entregam mais do que deveriam entregar, mas são pessoas que não passam por um caminho de boa produtividade. Então, são pessoas que poderiam já ter chegado a lugares altos, que poderiam ter realizado grandes coisas já, que já poderiam ter assumido posições de destaque profissionalmente, inclusive, mas não assumiram porque estão sofrendo com esse dilema da síndrome do impostor. E olha, queridos, vou dizer para vocês que isso impede muitas pessoas de serem, assim, reconhecidas. Isso impede muitas pessoas de, muitas vezes, estarem ganhando mais ou estarem numa carreira que merecia estar, porque estão sofrendo com esse dilema. E é uma lente, tá? É uma lente que a pessoa coloca para o seu desenvolvimento. Essa situação que eu estou compartilhando aqui não diz respeito a uma questão da personalidade da pessoa, não. É uma lente que a pessoa colocou para o seu desenvolvimento. Então, nós estamos falando de algo que atrapalha a vida profissional, que atrapalha a produtividade, que atrapalha os resultados que essa pessoa pode ter. E o pior de tudo é o sentimento de frustração. Normalmente a pessoa passa por isso, né? Se sente, se percebe muito ansiosa, com dificuldades, por exemplo, de assumir um projeto mais robusto. De repente você até olha para essa pessoa e fala assim, gente, poxa, como é que essa pessoa não está ganhando ainda esse valor? Como é que essa pessoa ainda não está nessa carreira ou nessa posição? Já estudou tanto, já se desenvolveu tanto, já está fazendo grandes coisas, mas essa pessoa não avança. Fica ali muitas vezes numa certa inércia na sua carreira. Então, as pessoas ao redor reconhecem que essa pessoa é muito competente já. A própria pessoa fala, poxa, eu preciso fazer mais e mais e mais e mais e mais, e eu não me sinto 100% preparado ainda. E fica, então, procrastinando muitas coisas na sua carreira. Olha, queridos, essa palavrinha impostor não é algo que as pessoas estão julgando, que essa pessoa seja uma impostora ou um impostor. Não. É a própria pessoa que se sente. É a própria pessoa que se sente uma fraude, que se sente um impostor. Coloque aqui nos comentários se você já viu situações assim. Pessoas que são muito competentes, pessoas que já poderiam ter assumido assim uma posição de destaque, pessoas que já poderiam ter crescido muito além, né, estar muito além da sua profissão, mas ainda não estão. E por mais que você diga para essa pessoa, poxa, você pode assumir esse projeto, você pode assumir essa carreira, você pode, né, já avançar um pouco mais, por mais que você diga, a pessoa não se acha digna desse lugar. Queridos, eu estou trazendo aqui, ó, já iniciei esse conteúdo dizendo de um percentual que é alarmante, está atingindo milhares e milhares de pessoas, de acordo com os estudos, os principais estudos sobre isso, nós temos aí 70% das pessoas sofrendo em algum momento da vida com esse dilema, com a síndrome do impostor. E esse é um fenômeno que já foi assim definido, sabe? Já tem um tempão, foi em 1998 por duas psicólogas da Universidade de Atlanta, e elas entenderam que essas pessoas normalmente passam por sintomas relacionados à insegurança, não se sentem seguras, não se sentem capazes. E eu vou trazer aqui alguns sinais para te ajudar a identificar se você já passou por isso em algum momento da sua vida, se você tem passado por isso, ou se você conhece pessoas que estão passando por esse problema. Por quê? Pessoas que desenvolveram a síndrome do impostor, queridos, assim, estão procrastinando muito. Não são 100% produtivas. E quando eu estou dizendo produtividade, eu não estou falando assim de fazer mais, porque essas pessoas fazem muito.
Normalmente até apresentam situações relacionadas assim a workaholic, sempre faz mais, 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 mas não assumem uma posição de destaque. Pelo contrário, ó, quando tem que assumir alguma posição de destaque, são pessoas que fogem dessa situação. Fogem. Por quê? Porque não se sentem seguras, não se sentem competentes, não se sentem capazes de estar naquele lugar. Então, veja alguns sinais. Primeiro sinal aqui, são pessoas que têm medo de uma exposição, têm medo de estar numa posição de destaque. São pessoas que poderiam já estar, que já estudaram muito, que já se desenvolveram muito, mas nunca se sentem capazes de estar naquele lugar, de assumir uma posição, sabe, que fica mais em evidência no trabalho. Olha, me lembro de um trabalho que eu fiz com um líder, que ele já poderia ter assumido, assim, diversas posições de destaque na empresa, já tinha recebido vários convites, inclusive, mas ele preferia ficar naquele lugar, mesmo tendo muita competência para aquilo. E a empresa até dizia, sabe, poxa, você pode assumir essa área aqui, que era uma área assim, que exigia mais responsabilidade, e ele está mais à frente das pessoas, mas ele não tinha coragem, né? Uma pessoa muito competente, uma pessoa que estudou pra caramba, mas não tinha coragem, procrastinou muito tempo esse crescimento na sua carreira, até que a empresa decidiu contratar um processo de desenvolvimento humano, participei desse processo, e a gente, assim, viu uma transformação, mas do quê? Da mentalidade, porque a síndrome do impostor, queridos, tem a ver com o tipo de mentalidade que nós temos em relação ao nosso próprio desenvolvimento. É uma mentalidade, é como se fosse uma lente que nós colocamos para o nosso desenvolvimento em que a gente enxerga que não sou capaz. Eu olho para as pessoas ao redor, esse é um outro sinal, tá? Eu olho para as pessoas ao redor e falo, gente, as pessoas são tão capazes, são tão inteligentes. Eu reconheço que outras pessoas têm condições, têm sucesso, têm capacidade, mas eu é que não reconheço as minhas capacidades. Então, eu sempre me diminuo em relação ao outro. É o que as pessoas que desenvolveram a síndrome do impostor fazem, se diminuem. São pessoas que estão convivendo com essa insegurança, com a baixa autoestima, e normalmente veem que outras pessoas conseguem muitos resultados, veem que outras pessoas conseguem crescer, conseguem se desenvolver, mas a própria pessoa não se acha digna daquele lugar. Olha que esses são alguns sinais que a gente precisa identificar. Tem pessoas que já poderiam ter feito grandes coisas na sua carreira, estarem muito produtivas, mas estão aí com sérios problemas de desenvolvimento por não se enxergar digna daquele lugar. Então, esse é um primeiro, falei de um primeiro sinal, que é o medo da exposição. O segundo sinal aí são pessoas que reconhecem a capacidade das outras pessoas, mas não reconhecem as próprias capacidades. E essa palavra impostor existe por quê? Porque é a pessoa que se sente um impostor, é a pessoa que se sente uma fraude. As pessoas ao redor não, ninguém nunca falou disso, pelo contrário, até dão feedbacks positivos. Nossa, fulano, que incrível esse projeto, que incrível esse trabalho, que incrível tudo isso que você fez, mas a pessoa não se acha digna daquele reconhecimento, não se acha digna daquele lugar. E normalmente, sabe o que essas pessoas sentem? Olha, se fulano está me elogiando, é porque ele quer me agradar. Nossa, se a empresa está reconhecendo, ai, gente, foi uma sorte, foi um milagre. É o que as pessoas que desenvolveram a síndrome do impostor pensam. E quando alguma coisa dá certo, quando acontece alguma coisa positiva, ou quando recebem algum feedback positivo, ou as pessoas estão querendo agradar, as pessoas são boazinhas, estão querendo agradar, ou aconteceu alguma coisa que de uma ordem do acaso, assim, sabe, um milagre, algo que foi sorte, mas não necessariamente pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua competência. Por isso que essas pessoas procrastinam muito, entende? Por não se reconhecer digna de lugares de evidência, lugares de destaque, assumir, por exemplo, um projeto que envolve, sabe, assim, uma posição de estar mais em evidência em relação às pessoas. Então, são pessoas que sofrem com essa situação, né? Não são pessoas que estão assim querendo ficar na zona de conforto, não é isso.
Pelo contrário, são pessoas que trabalham muito, mas quando tem que assumir alguma posição de evidência, não assume. Quando tem, por exemplo, seguir uma carreira, né? Imagine que tem situações assim, a pessoa deseja até fazer uma transição na sua carreira ou seguir uma carreira até autônoma, pode ser que tenham situações assim, mas são pessoas que não vão. Por quê? Preferem estar naquele lugar, naquele cantinho, que não fique em evidência, tá ali trabalhando, entregando seus resultados, fazendo tudo, mas quando tem que assumir alguma posição de maior evidência, não assume. Síndrome do impostor. Essa palavra impostor existe porque é a pessoa que se sente uma fraude, é a pessoa que se sente como se fosse um impostor. As pessoas ao redor não estão dizendo isso. As pessoas ao redor, pelo contrário, até falam: por que você não assumiu esse lugar? Por que você não assume esse projeto? Por que você não assume, né? Ou você faz essa transição? Por que você ainda não está ganhando tanto? Mas são pessoas que não acreditam que podem estar nesse lugar. Por isso, procrastinam muitas coisas na sua vida pessoal e até profissional. Síndrome do impostor. Queridos, isso não diz respeito à personalidade da pessoa, tá? Isso é uma lente que a pessoa colocou para o seu desenvolvimento. São pessoas que reconhecem a capacidade do outro, o que o outro está fazendo, reconhece tudo isso, mas é a própria pessoa que não reconhece as suas capacidades. Isso tem a ver, sim, com a baixa autoestima. E a baixa autoestima, pessoal, afeta muita gente, afeta muitos profissionais. Isso atrapalha a nossa carreira, atrapalha a nossa produtividade. E hoje você está tendo a oportunidade aqui nesse conteúdo de identificar quais são as características de uma pessoa que desenvolveu a síndrome do impostor, porque o primeiro passo para mudar qualquer coisa na vida, a gente precisa reconhecer. Então, aqui eu estou falando das características, de sinais de pessoas que desenvolveram a síndrome do impostor, porque é possível mudar essa lente. Quando a gente identifica esses sinais, fala: poxa, nunca nem tinha dado nome para isso. Nossa, eu nem sabia que existia essa situação. Agora eu consigo identificar. Estou sabendo que isso é uma lente que eu coloquei para o meu desenvolvimento. É como se fosse um óculos, sabe, queridos, que a gente coloca para o nosso desenvolvimento. E é como a gente enxerga a realidade. E isso faz com que a gente ache que essa realidade é 100% verdadeira. E não é. A gente pode trocar essa lente. Como é que a gente começa a trocar? Reconhecendo. Existe um autor que eu sempre gosto de mencionar, que é Carl Rogers. Carl Rogers foi um autor muito importante na área da psicologia e humanista, e ele diz o seguinte, que a gente só consegue mudar qualquer situação quando a gente primeiro reconhece essa situação. Por isso estou falando aqui das características, e disse que existem alguns sinais que a gente já pode observar no nosso desenvolvimento, que se eles estão aí presentes, pode ser que a gente tenha desenvolvido a síndrome do impostor. Então, falei aqui de um primeiro sinal, medo de ser exposto. Um segundo outro sinal que acontece bastante, olha, são pessoas que não reconhecem feedbacks de outras pessoas. As pessoas estão ali elogiando, estão dizendo que trabalho incrível, que tarefa importante que você fez, parabéns por tudo isso que você desenvolveu, e a pessoa que está recebendo esse elogio fala: nossa, fulano é gente boa comigo, gosta de me agradar, gosta, né, de falar coisas positivas, mas não acha que realmente aquele feedback é genuíno, que ela merece esse feedback. Não, pelo contrário, as pessoas estão, né, sendo gentis. E não tem nada de gentileza. Na verdade, né, gente, a maioria das pessoas acabam querendo, né, enfim, dizer coisas que não são positivas, mas essa pessoa, normalmente, ela entrega muito resultado. Por isso, vem muitos feedbacks positivos. Só que a pessoa acha que tudo isso é assim, gentileza das pessoas. Não se acham dignas de receber, não se acham dignas daquele sucesso. Então, são pessoas que estão o tempo todo alimentando autodúvidas sobre a sua própria capacidade. E por isso a gente, né, os estudos já demonstram isso, que isso está relacionado à baixa autoestima. Então, são pessoas que procrastinam por quê? Porque não reconhecem as suas capacidades, não reconhecem os seus pontos fortes. E olha, queridos, o que existem consequências que podem levar à síndrome do impostor. Olha uma primeira consequência que os estudos já demonstraram: muita ansiedade,
timidez está relacionada com a síndrome do impostor, são pessoas que têm medo da avaliação de outras pessoas, por isso não assumem posição de destaque. Então, quando tem que assumir algum lugar que vai ficar mais em evidência, fala, não quero estar nesse lugar. Por quê? Porque eu vou estar sendo mais exposto e eu tenho medo das pessoas me avaliarem, porque eu acho que eu sou uma fraude, eu acho que eu tenho problemas, entende? Não acho que tudo que aconteceu até hoje foi sorte, foi milagre, foi alguma coisa do acaso, não pelo meu esforço, não pela minha dedicação, não pela minha, sabe, entrega. Por isso que são pessoas que superestimam as habilidades do outro, mas subestimam as próprias habilidades. E são pessoas que poderiam já estar ganhando mais, que poderiam ter mais sucesso, que poderiam ser mais produtivas, que poderiam, sabe, assim, parar de procrastinar na sua carreira, inclusive, mas estão vivendo esse dilema por quê? Porque colocaram essa lente. Uma lente que atrapalha o desenvolvimento. A pessoa colocou essa lente para o seu desenvolvimento e ela enxerga o seu perfil dessa maneira que eu relatei aqui. Né? Não acreditam mesmo nas suas próprias capacidades, baixa autoestima. E olha, vou dizer uma outra consequência muito séria da síndrome do impostor. São pessoas que normalmente, gente, são extremamente workaholics. E workaholic é diferente de engajado, né? Então, são pessoas que estão trabalhando e se esforçando muito além do que deveria. Muito além. Nem consegue equilibrar tanto mais, assim, casa, né, vida pessoal e trabalho. Estão fazendo muito mais. Porque acreditam que o tanto que já fez até hoje não é suficiente. Então, são pessoas que vão estudar muito mais do que, talvez, assim, eu já estudei tanto, já fiz mestrado, já fiz pós-graduação, já fiz tanta coisa, ainda acho que não estou 100% preparado. Aquele sentimento que falta, sabe aquele sentimento que está faltando? Eu posso fazer mais, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Isso pode ser em diferentes áreas, seja uma entrega no trabalho, seja estudar mais. Não tem nada de errado, né, pessoal, a gente estudar mais e entregar mais do que as pessoas estão esperando. Não tem nada de errado nisso, mas o problema é o sentimento de frustração que está por trás disso. É o que está na base do iceberg, né? É o sentimento de frustração. Por quê? A pessoa vai estudar mais, vai fazer mais, mas porque tudo que fez até hoje nunca é suficiente. Então, não se reconhece. Não há, por exemplo, prazer na jornada, bem-estar na jornada. Esse é que é o problema, né? Então, a síndrome do impostor atrapalha a produtividade de muitas pessoas e o próprio bem-estar, porque o sentimento é de frustração, de ansiedade, de autodúvidas. Nossa, eu não sei se eu consigo, não sei se eu posso. Se alguém aqui que está me ouvindo já passou por isso, sabe bem o quanto essa situação é desprazerosa, o quanto essa situação gera angústia. Porque as pessoas ao redor falam, poxa, nossa, fulano sabe tanto, fulano é tão competente. Acha que tudo, né, assim, olhando a vida do outro, tá tudo certo, mas a própria pessoa está sofrendo com isso. Então, quem, por exemplo, desenvolveu a autoestima, a baixa autoestima, quem desenvolveu situações relacionadas ao perfeccionismo, síndrome do impostor, são coisas muito semelhantes, que se misturam, inclusive, tá? Baixa autoestima, síndrome do impostor, perfeccionismo, sempre fazem muito além. Por quê? É como se a escada dessa pessoa fosse infinita, sabe? Faz mais, mais, mais e mais, mas não assume uma posição de destaque. Então, queridos, o meu objetivo aqui hoje foi trazer sinais que muitas pessoas estão desenvolvendo em relação à síndrome do impostor. E para a gente mudar qualquer coisa, qualquer comportamento, a primeira coisa é identificar essas características. Eu já comentei que várias características que pessoas que desenvolveram a síndrome do impostor têm: o medo de ser reconhecido, o medo de assumir algum projeto que está mais em evidência, o medo, por exemplo, de repente estar numa posição que envolve maior destaque, estar à frente das pessoas. Talvez essa pessoa poderia estar ganhando mais, talvez essa pessoa poderia já ter assumido uma posição, sabe, de maior destaque na vida, mas não querem esse lugar, merecem esse lugar, porque as pessoas ao redor
estão dando feedback sobre isso. Então, queridos, para a gente vencer esse dilema, para mudar essa lente, eu já queria falar sobre isso, né? Como é que a gente transforma essa lente? Primeira coisa, se você está recebendo elogios de outras pessoas, ninguém está fazendo isso de graça, gente, porque a maioria das pessoas só criticam. A maioria das pessoas só apontam os erros, é ou não é? A maioria das pessoas estão aí apontando erros, criticando, não querem seu sucesso. Então, se você está recebendo aí retorno das pessoas, isso com certeza não é vazio, né? Então, uma forma da gente ir até aceitando esses elogios, reconhecendo tudo isso, é ir anotando, nossa, fulano hoje me elogiou nesse ponto. Anote aí os elogios que você vai receber, vai se apropriando disso, porque é muito importante que a gente tenha clareza do que as pessoas estão enxergando. E para quem desenvolveu a síndrome do impostor, isso não está claro. Qualquer elogio que vem é algo que, poxa, as pessoas são gentis, né? São gente boa, agradáveis. Nunca acredita que isso é genuíno. Então, o fato de você ir anotando já é uma forma de você ir reconhecendo, sabe por quê? Porque com certeza devem ter elogios semelhantes. Talvez você recebeu um elogio de uma pessoa hoje, e isso daqui a alguns dias pode se repetir. São evidências que você vai construindo para realmente ir transformando essa lente. Por quê? Impostor é só a pessoa que se acha. O nome, né, esse conceito na psicologia foi estruturado porque é a pessoa que se acha um impostor, é a pessoa que se acha uma fraude. As pessoas ao redor não, estão dando esse retorno, estão dando esse feedback. Então, essas coisas que estão acontecendo aí ao redor, né, esse retorno que você está recebendo das pessoas, quando você vai anotando, você vai se apropriando dessas coisas importantes que você está desenvolvendo. E olha, queridos, vou dizer para vocês que essas pessoas que desenvolveram essa síndrome já estão muito preparadas. Se você está se identificando aqui com essas características, eu queria te falar isso. Você já está muito preparado. Porque quando você olha para as pessoas ao redor e superestima as habilidades do outro e subestima suas próprias habilidades, o problema que vai acontecer com tudo isso é que você que vai ficando frustrado, é você que não vai se desenvolvendo. Então, uma forma de mudar essa lente é falar assim, eu consigo fazer. Se as pessoas estão dando esse retorno, esse elogio, isso não é de graça. Anote isso. Vá trazendo aí clareza. Quantas vezes esse elogio se repetiu? De repente, você escreveu alguma coisa, você montou um projeto e várias pessoas te elogiaram isso. Olha que evidência importante. De repente, você fez uma venda e as pessoas te deram esse retorno, você está atendendo clientes diferentes, e esses clientes diferentes estão dando retorno sobre o seu trabalho. Olha que evidência importante. Então, é fundamental que a gente tenha clareza sobre esse retorno que a gente está recebendo das pessoas. Quando você está anotando, quando você está reconhecendo, sabe o que você está fazendo? Mudando essa lente. Porque nós não estamos falando sobre uma situação relacionada à personalidade. Na verdade, é uma lente que a pessoa colocou para o seu próprio desenvolvimento. E essa lente da síndrome do impostor faz com que a pessoa seja mais workaholic, com que a pessoa enfrente uma certa paralisia na sua carreira. São pessoas que procrastinam muito o seu autodesenvolvimento. São pessoas que fogem da exposição. Olha, eu vou dizer, normalmente são pessoas muito carismáticas, tá? Muito carismáticas, além do que precisa, porque acreditam, assim, que para fazer parte de algum grupo, eu preciso ser gentil com as pessoas. Não é pela minha competência, não é pela minha entrega. Então, pessoal, são consequências que fazem essas pessoas sofrerem, né? Se sentir aí frustradas, ansiosas. Então, quais são as soluções para essas questões? Vamos lá, quais são as soluções? É muito importante que a pessoa reconheça as suas próprias capacidades. Por isso, esse treino que eu estou trazendo aqui para vocês é algo muito importante, tá? Qual é o treino?
Quando você está recebendo elogios de outras pessoas, anote isso. Veja qual é a frequência que esses elogios estão ocorrendo. Porque essa frequência vai mostrar o quê? Que existe uma capacidade implícita ali que você ainda não está reconhecendo, mas as pessoas ao redor estão. O processo de autoconhecimento é fundamental para quem desenvolveu a síndrome do impostor, porque o autoconhecimento nos dá a possibilidade de reconhecer os nossos pontos fortes e saber realmente quais são os nossos pontos a serem desenvolvidos. E para quem desenvolveu a síndrome do impostor, pontos fortes, queridos, é uma coisa assim, ó, que nem existe. Tudo que está acontecendo de positivo ao meu redor foi um milagre, foi uma coisa do acaso, menos porque eu entreguei, menos porque eu realmente fiz algo, sabe, importante. Então, pontos fortes é algo que realmente é muito difícil para essa pessoa se reconhecer. Por isso, então, que um processo de autoconhecimento é fundamental para quem desenvolveu a síndrome do impostor. Então, uma estratégia, ó, que é de fora para dentro aqui, que já dá para a gente, sabe, investir nessa situação, seria mapear todos os elogios que você está recebendo de outras pessoas. Tudo que você está recebendo, se existem coincidências em contextos diferentes, já é uma forma de você ir se apropriando desses pontos fortes. Isso não está vindo de graça, queridos. Quando você está recebendo esses pontos fortes, isso não é um reconhecimento aleatório ou as pessoas estão sendo agradáveis. Não. São pontos críticos, fundamentais para você se reconhecer. E olha, queridos, eu quero dizer algo aqui do fundo da minha alma, quero dizer algo muito importante para você, se você está se identificando com esse conteúdo, queria te dizer que a única pessoa que pode patrocinar o seu desenvolvimento é você, a única. Então, uma forma da gente mudar essa lente, mudar esse cenário, essa coisa do impostor, que é só a pessoa que se acha um impostor, as pessoas ao redor estão te dando esse retorno, estão te dando esse feedback, que você já poderia estar em tal lugar, que você já poderia estar ganhando tanto, que você já poderia ter assumido, sabe, um projeto, uma situação diferente da situação que você está. Se as pessoas estão te dando esse retorno, se aproprie disso. Vá anotando esses elogios, vá reconhecendo essas capacidades que outras pessoas estão trazendo. Então, queridos, esse é um primeiro ponto. Uma segunda estratégia, diminuir o auto-julgamento. Diminuir esse nível de autoexigência. Porque quem desenvolveu a síndrome do impostor, normalmente é muito generoso ou generosa com os outros. Muito. Muito carismático, muito gentil, superestima as habilidades do outro, mas consigo chicotinho, né? Autojulgamento é algo assim muito presente para quem desenvolveu essa síndrome. Então são pessoas que estão sempre se diminuindo, sempre, sabe, se colocando inferior em relação às outras pessoas. E por isso eu falei algo aqui do fundo da minha alma mesmo. Olha, a única pessoa que pode patrocinar o seu desenvolvimento é você. O que eu estou querendo te dizer? Que é você que precisa trocar essa lente mesmo. É você que tem que perceber que essa situação está ocorrendo no seu cenário. E quando você se julga, quando você se diminui, na verdade, quem vai enfrentar essa consequência toda em relação à procrastinação, à produtividade, é você mesmo. Entende? Então, eu queria, assim, eu não sou muito da linha do motivacional aqui não, viu, gente? Porque eu realmente, assim, apesar de que algumas coisas motivam, né, genuinamente, mas não é a linha que eu sigo, né? Eu sigo uma abordagem, assim, com embasamento científico. Mas a gente vê várias outras áreas falando, acredite em você, mas eu queria te falar isso, né? Que é importantíssimo você acreditar em você. E você é a única pessoa que pode tomar essa decisão. Fala, poxa, sou eu que estou sofrendo com isso. As pessoas ao redor estão reconhecendo as minhas capacidades. Eu só vou crescer se eu parar de me julgar. Eu só vou crescer se eu realmente me desafiar a assumir esse projeto, a assumir esse lugar de destaque. Porque pessoas que desenvolveram a síndrome do impostor, a gente já poderiam estar muito além. Já poderiam estar fazendo muito mais, mas não estão fazendo por quê? Porque tem receio do julgamento de outras pessoas,
porque ela já está se julgando, as outras pessoas nem estão fazendo isso, mas ela já faz, né? Então, tem medo do julgamento, da avaliação de outras pessoas. A pessoa acredita que é uma fraude, mas se as pessoas ao redor estão te dando essa evidência, estão te dando esse retorno, com certeza é só você que está sentindo que é essa fraude, se percebendo essa fraude. E para você assumir um projeto, uma posição de destaque, não tenha medo de errar, porque o erro faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Olha, se Einstein não tivesse, sabe, errado tanto, se Thomas Edison não tivesse errado tanto, se Walt Disney não tivesse errado tanto, essas pessoas não teriam chegado onde chegou. Então, assumir isso não tem nada de errado. Então, uma forma da gente vencendo, quebrando essas barreiras, é realmente investindo no processo de autoconhecimento. Reconheça os seus pontos fortes. E eu queria te dizer algo importante aqui no dia de hoje, que não existe ninguém, absolutamente ninguém, desprovido de qualidades, desprovido de pontos fortes. Porque a pessoa que desenvolveu a síndrome do impostor nem acredita que tem. Tudo que está acontecendo ao redor é um milagre, as pessoas são gentis, é sorte. Nossa, que sorte que eu tive. Sorte? Então, é muito importante se apropriar desses pontos fortes. Existem vários estudos comprovando, por exemplo, que já existem pontos fortes mapeados na humanidade toda, e você faz parte dessa galera aí, ó. Você faz parte da humanidade. Existe uma área de estudo, que é a psicologia positiva, que faz toda uma estruturação mostrando que já existem 24 pontos fortes mapeados na humanidade. Então, eu queria te falar, você tem pontos fortes. Já existem vários estudos comprovando isso. Agora, o que falta é se apropriar desses pontos fortes. Então, qual é o caminho? Investir em autoconhecimento. E tem formas da gente conseguir investir nisso. Livros, terapia, projetos, né, processos de autoconhecimento, que a gente pode fazer uma formação sobre isso, estudar um pouco mais sobre essa questão, conversar com pessoas que você confia, e que de repente você pode até perguntar para essas pessoas, me fala de verdade, assim, quais são os meus pontos fortes. Peça ajuda para as pessoas, para que você vá transformando essa lente aos poucos, porque é possível vencer a síndrome do impostor. É totalmente possível. E as pessoas que ainda não venceram essa lente estão com crenças que limitam o seu desenvolvimento. O que é uma crença? É uma verdade, é uma lente que nós colocamos para o nosso desenvolvimento que impede a gente de avançar. Então, a crença é isso, olha, é uma verdade que eu criei para minha vida e que eu não acredito que seja diferente. É como se eu tivesse, assim, com um muro, sabe? Eu não consigo ver além, não consigo ver do outro lado. E qual é a verdade que a pessoa adotou para o seu próprio desenvolvimento? É uma verdade que as pessoas têm competência, as pessoas podem assumir essa posição de destaque, as pessoas podem ganhar mais, mas eu não posso. A crença sobre o sucesso é algo totalmente limitadora. Então, reformular essa crença para o sucesso é algo muito importante, porque quem desenvolveu a síndrome do impostor, pessoal, não querem assumir essa posição de destaque, mas já mereciam estar lá, já mereciam essa posição, entende? Estão deixando aí para trás uma oportunidade de deixar um legado incrível. Estão ali, ó, naquele lugar, muitas vezes um lugar que é mais recluso, é muito mais competente, por exemplo, do que outras pessoas que já estão fazendo aí muito sucesso, estão deixando de contribuir com a sociedade, estão deixando de contribuir com a empresa, estão deixando de contribuir com mais pessoas. Por quê? Porque não se acham dignas daquele lugar. Ah, Thais, essa pessoa está na zona de conforto? Eu não gosto muito dessa palavra não, viu, pessoal? Porque nesse lugar não é nada confortável, né? O que eu estou querendo dizer? Essa pessoa não se sente bem. Ansiedade, timidez, frustração, medo, angústia, é tudo isso que vai sendo apresentado por pessoas que estão passando por esse dilema, síndrome do impostor. E o que as pesquisas demonstram, pessoal, é que a pessoa se sentindo essa fraude, ela procrastina muito. Por isso que eu estou aqui hoje trazendo conteúdo
produtos tão importantes como esse, porque muitas pessoas já poderiam estar fazendo muito, poderiam estar ganhando mais, poderiam estar se, sabe, numa posição de mais destaque, poderiam estar em tal carreira, mas não estão fazendo nada disso, não porque estão na zona de conforto, porque isso não é confortável mesmo, tá? Mas porque não se acham dignas desse lugar. E é possível transformar essa lente. Eu trouxe caminhos aqui para que seja possível transformar essa lente. Primeiro caminho, reconhecer as próprias capacidades. E uma forma bem prática, porque minha cabeça é bem prática, né? Quem já me conhece aqui sabe disso. Quem ainda não me conhece está tendo a oportunidade. Tudo que eu trago aqui, ó, quero dizer que eu penso numa linha prática de aplicação disso. Então, uma forma de você fazer isso bem prático seria: as pessoas estão te elogiando, as pessoas estão reconhecendo alguma coisa que você fez, vai anotando isso. E se estão havendo coincidências, isso não é uma obra do acaso, não, tá? São pontos críticos do seu desenvolvimento, são pontos importantes do seu desenvolvimento. Se alguém te elogiou aí que você escreve bem, e isso aconteceu com várias pessoas, esse é um ponto forte que você tem. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantos elogios você já recebeu dessa ordem? Anote aí. Se alguém te elogiou porque você monta um relatório de uma forma tão clara para as pessoas, reconheça isso. Se alguém, por exemplo, te reconhece porque você ensina as pessoas, porque você compartilha informação, isso é um ponto forte que você tem. Reconheça isso. Nada está vindo de graça, queridos, né? Pelo contrário, as pessoas estão cheias de críticas, cheias de apontamentos negativos, cheias de coisas assim, sabe? Que só, né, enfim, coloca a gente para baixo. Então, se você está recebendo esses elogios, isso não é de graça. Isso são pontos fortes que outras pessoas estão reconhecendo, mas é você que ainda não está reconhecendo os seus pontos fortes. Porque quem desenvolveu a síndrome do impostor se acha uma fraude. Mas eu quero te dizer que é só você, se você está reconhecendo isso, é só você que acha isso. As pessoas ao redor estão te reconhecendo, estão te dando esse retorno. Se aproprie disso. Veja essas coincidências que vão acontecer, na verdade, são as frequências, né? Porque estão acontecendo frequências dessa ordem e que você precisa se apropriar. Reconhecer as próprias capacidades, investir em autoconhecimento é um excelente caminho para quem desenvolveu a síndrome do impostor. E quero dizer que é muito importante também reduzir o autojulgamento, porque se você não para de se julgar, ninguém vai poder fazer isso para você. Diminua o nível de alta exigência, porque o perfeccionismo está muito relacionado à síndrome do impostor. A pessoa quer sempre fazer mais, sempre mais, sempre mais. Não, e a situação é assim, ó, não, eu quero ser um professor, por exemplo. Vou ser esse professor, mas só quando eu tiver feito todos os cursos, ter feito todas as formações, e ter todo esse conhecimento. Quando eu tiver tudo isso, aí eu vou estar lá. Eu quero ser um líder. Não, quando eu tiver todo esse conteúdo, todas essas formações, toda essa experiência, aí sim eu vou. E olha, eu vou te dizer uma coisa, que a gente só aprende a nadar nadando. Você só vai ter essa profissão, só vai, sabe, ter esse embasamento todo quando você realmente estiver lá. Porque é assim que todas as pessoas fizeram. Ninguém aprende só vendo o outro, sabe? Ninguém aprende só vendo, né, observando as pessoas. A gente precisa entrar na ação. E se alguma coisa der errado, Thaís, né? Porque quem desenvolveu a síndrome do impostor pensa, né? Thaís, se alguma coisa der errado, tá tudo bem. O erro faz parte do processo de desenvolvimento. Quando você olha para uma pessoa de destaque, você acha que ela nunca errou? Einstein falou sobre isso, né? Quem nunca errou, com certeza está fazendo sempre as mesmas coisas. Entende? Então, se você olha para as pessoas ao redor e fala, poxa, gente, fulano já está lá, que incrível essa pessoa já errou muito, pode ter certeza para ela estar lá. Então, queridos, reformular crenças sobre sucesso, reformular crenças sobre o seu autodesenvolvimento é algo muito importante para quem desenvolveu a síndrome do impostor.
E eu trouxe uma tarefa prática para o dia de hoje. Qual é? Reconhecer os seus pontos fortes. E qual que é a forma ainda que você pode já fazer isso hoje? Observar o que as pessoas estão te elogiando. Se as pessoas estão trazendo elogios para você, anote isso e veja qual é a frequência que isso está acontecendo. Já é um grande avanço para transformar essa lente. Pessoas que realmente decidiram se julgar menos, pessoas que realmente decidiram reconhecer os seus pontos fortes e se desafiar a assumir uma posição de destaque, estão conseguindo vencer a síndrome do impostor. Mas não adianta eu dizer isso para você e você falar, poxa, reconheci, pronto, vou ficar aqui. Não, nada vai mudar, né? A gente só transforma alguma situação quando a gente decide aplicar realmente todas essas coisas que nós estamos recebendo. E o que eu trouxe aqui hoje foi algo que eu sei que a gente pode vencer. Eu sei, as pesquisas já comprovaram isso. Isso não diz respeito a uma questão da personalidade. Nós estamos falando de uma lente que a pessoa colocou para o seu desenvolvimento. E quem pode tirar essa lente, colocar a lente e falar, poxa, eu posso estar nesse lugar, eu posso assumir essa posição, eu posso, sabe, fazer essa transição, ou eu posso buscar essa recolocação no mercado. A única pessoa que pode fazer isso é você. Ninguém, nem as pessoas que mais te amam na vida vão poder fazer isso. E assim, eu sei que não é fácil, viu, pessoal? Eu sei que não é fácil. Eu, né, assim, estou nessa área de desenvolvimento humano há vários anos, trabalhando com líderes, com profissionais que desejam, sabe, assumir uma posição de liderança. E eu já vi, olha, muita gente nessa situação muito capacitada, mas não assumiam uma determinada posição, não iam atrás mesmo daquele grande sonho, daquele projeto, por não se acharem dignas daquele lugar. E eu já vi várias vidas serem transformadas, assim, ó, dentro do meu contexto, não falando de ver isso fora, sabe, ouvir falar, não, já vi várias vidas serem transformadas quando a pessoa decidiu, sabe, se transformar realmente. E a forma de se transformar é assim, eu vou mudar essa lente, mesmo que seja difícil mudar. Queridos, eu sei que é, porque não é fácil tirar o açúcar do café. Mudar uma lente, mudar um comportamento é um ato de muita coragem. Mas Dostoiévski, né, falou sobre isso, que a gaiola é o lugar onde as certezas moram. Para a gente realmente assim voar, a gente precisa ter a coragem de abrir essa gaiola. A gente precisa ter coragem, sabe, de falar assim, eu não tenho certeza se isso vai dar certo, mas eu vou tentar dar o primeiro voo. É assim que uma lente vai sendo transformada. E, queridos, você que, né, se identificou com esse conteúdo, ou você que convive com pessoas que desenvolveram a síndrome do impostor, que são pessoas que poderiam já ter feito tanto na sua vida, tanto, queria te dizer que vale a pena, sabe, a gente olhar para isso com mais atenção, porque são pessoas que sabe, já desenvolveu tanto, está deixando aí a oportunidade de deixar o seu legado, sabe? Está ficando aí uma lacuna na humanidade. Então, eu queria incentivar, sabe? Se você reconheceu esse conteúdo aí, se você reconheceu essas questões, invista no seu desenvolvimento. Ninguém vai poder fazer isso por você. Absolutamente ninguém. Nem as pessoas que mais te amam.